Queridas e queridos, tudo bem? Olha o Jeff aqui contigo novamente, continuando a resolver aquelas questões, aquele pedido que foi feito lá nos comentários, nos vídeos, sobre o FRR, a prova de terceira etapa, né? A prova integral. Beleza, estamos aqui, estamos concluindo, né? Já fizemos algumas questões, já tem aqui na playlist algumas delas resolvidas, e essa daqui também vai, beleza? Essa questão bem interessante de reações orgânicas. Vamos junto? Se liga só, vamos lá. Aqui, ó, sai da frente para você conseguir ler a questão, né? Sai daí, Jeff. Beleza, já saí. As reações químicas dos compostos orgânicos têm diversas aplicações. Síntese de fármacos, defensivos agrícolas, entre outras. Sempre que praticável, é preciso desenvolver metodologias sintéticas que usem e gerem substâncias que possuam pouco ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao ambiente. Não sei se você já se ligou onde é que isso vai desembocar, né? Acho que sim. Enem recentemente cobrou questão sobre esse assunto. Um exemplo é a síntese do ibuprofeno, um importante analgésico que é também uma droga anti-inflamatória. A produção mundial do ibuprofeno ultrapassa 13 mil toneladas por ano. A Boots Company, não sei, PLC, Nottingham, Inglaterra, olha o inglês perfeito, foi a primeira a patentear a síntese do ibuprofeno nos anos 1960, e esse foi o principal método para a síntese de medicamento durante muitos anos. A síntese de Boots, né, do ibuprofeno, era realizada em 6 etapas. Estima-se que ao longo dos anos foram produzidos mais de 15 mil toneladas de resíduos nessa síntese. Uma nova rota sintética, representada abaixo, na verdade ali acima, né, ali do lado você está vendo, tem sido empregada com maior eficiência e o ácido acético residual é reaproveitado, diminuindo assim significativamente os resíduos. Essa síntese também ganhou o prêmio de, olha ela aí, Química Verde nos Estados Unidos. Então, gente, vamos pensar numa coisa, tá? Quando você tem uma reação em várias etapas, a gente sabe que rendimento 100% é utopia, né? Rendimento 100% não existe. Nenhum processo você vai ter uma taxa de conversão de reagente em produto total de 100%. Sempre você vai ter um rendimento menor que 100%. Quanto mais etapas você tiver, mais rejeito, mais resíduo você vai gerar, você vai produzir. Entende? Então, um processo com menos etapas tende a apresentar menos rejeitos. Ainda mais porque você tem um princípio, né, um dos 12 princípios da química verde, que é o princípio da economia atômica, também chamam de eficiência atômica, que é a maior taxa de conversão de reagentes em produtos, né? Maior número possível de átomos presentes nos reagentes fazendo parte dos produtos. Isso minimiza a taxa de formação de subprodutos, ou produtos que não são de interesse. Quando o produto é de interesse, você separa e reutiliza, mas ainda assim, na separação, pode ser que você precise usar algum solvente orgânico específico, algum outro tipo de insumo, e isso vai acarretar maior demanda de insumo, de energia, de tempo, consequentemente, de recursos. Tá bom? Então, a química verde ela vai poupar energia, tempo, insumos e vai preservar meio ambiente e saúde, segurança das pessoas que manipulam o processo. Tá? Resumidamente, é isso que ele quer dizer. Bom, e tem aqui a nossa reação. Você está vendo aqui, ó, um composto aromático reagindo com essa função que a gente quase não fala dela, né? Ela aparece só nessas sínteses orgânicas bem específicas, é o nosso anidrido orgânico, o anidrido acético, e aí você tem na etapa 1 formando um determinado produto, que na etapa 2 vai ser colocado para reagir com hidrogênio na presença de paládio, vai gerar um outro produto, que na etapa 3, novamente com paládio e agora com monóxido de carbono, vai gerar o produto de interesse, que é o ibuprofeno. Jeff, como é que você sabe que esse é ibuprofeno? Porque ele colocou que são representados os produtos de interesse. Nessa síntese, esse asteriscozinho aqui, ó, ele representa apenas os produtos principais das reações orgânicas, aqueles que vão interessar para você continuar a síntese e chegar no produto de interesse final. Os subprodutos não foram representados nessa rota. Sobre as reações apresentadas, analise as afirmações abaixo e, logicamente, julgue o que é verdadeiro e o que é falso. Tá? A primeira etapa corresponde a uma reação de adição nucleofílica realizada na posição para em relação ao substituinte já existente na molécula. 2. A segunda etapa corresponde a uma redução onde o paládio, suportado em carbono, atua como catalisador. Tá? 3. Na segunda etapa é produzida uma mistura de isômeros espaciais. 4. Na terceira equação corresponde a uma reação de oxidação de um álcool até ácido carboxílico. E 5.
o ácido acético é produzido na etapa 1. Tá? Ficou bem pequenininho aqui, mas eu já pensando nisso, coloquei aqui a equação um pouco maior para a gente ver. Tá legal? Repara uma coisa, gente. Eu não vou adentrar muito nos mecanismos, né, nas noções básicas de mecanismo, né, que pretensão a minha é falar do mecanismo na resolução de uma questão. O mecanismo disso ele é bem complexo, né, a discussão do mecanismo de todas essas etapas. A gente vai dar só noções bem básicas, bem preliminares dos mecanismos que foram envolvidos nesse processo. Quando ele fala na afirmação 1, tá aqui, afirmação 1, que ocorre uma reação de adição nucleofílica realizada na posição para em relação ao substituinte já existente na molécula, só faz sentido falar de posição para no anel aromático. E, de fato, o que está ocorrendo aqui, ó, esse é o substituinte já existente no anel, e se você olhar o produto, quem entrou na posição para em relação a isso. Tá? Então, de fato, foi uma substituição na posição para do anel em relação ao substituinte que já existia. Entretanto, a reação característica de substituição nos anéis aromáticos é a reação de substituição eletrofílica e não nucleofílica. Tá? Gente, resumindo muito, porque esse tema aqui ele é bem chatinho, tá? Bem chatinho. Chato não no sentido de não ser legal, eu gosto muito dessa parte, só que ele é bem denso, ele vai tomar tempo, tá? Imagina uma coisa, eu sou um substituinte que vou tentar me ligar ao anel aromático, tomar o lugar do hidrogênio e fazer a ligação com o carbono do anel aromático. Se eu olho para o anel aromático, o que tem a beça no anel aromático? Ligações π. Então, quando você olha para o anel aromático, tem 3 ligações π conjugadas. Você consegue se ligar que esse monte de ligação π representa uma alta concentração de elétrons nessa molécula, nesse anel? Então, o que será que me fez tentar a ligação com esse anel? Se ligou? O que será que chamou a atenção desse substituinte para que ele tente estabelecer a ligação com o anel aromático? Esse monte de elétron que está aí. Bom, se esse monte de elétrons chama a minha atenção, é porque eu estou em busca disso. Se eu estou em busca disso, qual é o nome que você me dá? Fala para mim, qual é o nome que você me dá se eu estou em busca de elétrons? Se eu quero elétrons, se eu gosto de elétrons, se eu preciso de elétrons. Eu sou um cara que tem afinidade pelos elétrons, que gosta dos elétrons. Eletro e filia, filo, eletrófilo. Eu sou um reagente eletrófilo. Então, quem substitui o hidrogênio que estava no carbono do anel aromático, o fez por conta daquele monte de elétrons que o anel aromático tem e que esse substituinte está em busca. Esse substituinte é um eletrófilo, portanto, a substituição é eletrofílica. Não nucleofílica, como a número 1 fala. Corresponde a uma reação de adição nucleofílica. Não é nucleofílica no anel. E pior, é uma substituição. Aqui ainda fala adição, né? Repara, adicionar ao anel aromático significa quebrar a ligação dupla. Tá? Quando eu quebro a ligação dupla, na verdade, quando eu quebro a ligação π da dupla, a aromaticidade do anel acaba. E a aromaticidade do anel é justamente o que estabiliza esse anel. Então você vai desestabilizar o anel quando faz uma adição nele. A adição, já que desestabiliza o anel, não é sua reação preferencial. É possível, mas não é preferencial. A preferencial é que te dá o produto mais estável. E o produto mais estável mantém a aromaticidade, mantém as 3 ligações duplas alternadas, conjugadas. Portanto, a substituição é cabível. Adicionar no anel é possível, mas não é o que vai gerar o produto mais estável. Eliminar no anel também não geraria o produto mais estável, porque você acaba com a aromaticidade. Manter a aromaticidade significa substituir no anel. E essa substituição feita no anel aromático é uma substituição eletrofílica. Nada de adição, tampouco nucleofílica. A número 1 é falsa. Fake. Fake. Então a gente vem para cá, ó, e se a número 1 é falsa e ele está pedindo as verdadeiras, letra A, fora, letra B, fora, letra D, fora. Portanto, tu sabe que a 2 é verdadeira, que a 4 é verdadeira, que a 5 é verdadeira. Você já sabe isso.
Beleza? Falta apenas analisar a 3. Se a 3 for verdadeira, eu marco a letra E. Se a 3 for falsa, eu marco a letra C. Beleza? É isso. Assim que você resolve a questão. Claro que eliminar a número 1 não é algo trivial, requer um certo conhecimento um pouco mais refinado, mas eliminar a número 1 faz você aumentar a sua chance de, na pior das hipóteses, no chute, sair de 20% e chegar a 50% de chance, só no chute. Bom, a gente vai analisar cada um deles. Voltando aqui, o número 2 fala: a segunda etapa corresponde a uma redução, onde o paládio suportado em carbono atua como catalisador. Sim, se o paládio fosse reagente, ele apareceria no produto. E o paládio não aparece no produto. Olha o que você vê aqui, ó, só para a gente se ligar. Você está vendo que aqui tem H2? Eu vou quebrar essa ligação, deixa eu apagar aqui, vou quebrar essa ligação π da dupla, um dos hidrogênios vem para cá e o outro vem para cá. É uma hidrogenação. Jeff, mas por que chamam de redução? Porque o NOx do carbono vai reduzir, vai diminuir. Olha, quando eu tenho um carbono que se liga a um carbono antes, outro carbono depois e uma dupla com o aqui, que é esse caso, né? Esse carbono está ligado a um carbono do anel antes, outro carbono depois e duplamente ao oxigênio. Essa ligação é apolar, não contribui para o NOx do carbono. Essa também não contribui, mas o oxigênio mais eletronegativo que o carbono. Como são duas ligações, menos 2, carbono mais 2, está oxidado. Se você olhar no produto, olha o que esse carbono tem. Agora ele está ligado a um carboninho antes, um depois, um hidrogênio e um oxigênio que agora liga a hidroxila. Nessa ligação, não contribui para a carga, porque é ligação entre átomos de mesma eletronegatividade. Aqui também não. Só que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Para essa ligação simples que ele faz com o carbono, O menos 1 e carbono mais 1. Certo? A outra carga negativa do O é pela ligação do H, tá? E nesse carbono aqui, como ele é mais eletronegativo que o H, ele fica menos 1 e o H, desculpa, né? O H agora fica mais 1. Qual é o saldo de cargas em torno desse carbono? Mais 1 com menos 1, 0. O NOx dele diminuiu em relação ao mais 2 que era antes. Portanto, houve uma redução. De fato, a 2 é verdadeira, como a gente já sabia. Olha 3. Na segunda etapa é produzida uma mistura de isômeros espaciais. Gente, isomeria espacial pode ser a ótica ou pode ser a geométrica. Beleza? Para ser a isomeria geométrica, você precisa de dupla ligação entre carbonos, tá? E grupos distintos ligados a cada carbono da dupla. Certo? Quando ele fala aqui que na etapa 2, não é isso? Na etapa 2, na segunda etapa, produzindo uma mistura de isômeros espaciais. O produto da segunda etapa é esse carinha aqui, ó. Esse é o produto da segunda etapa. Para ter isomeria geométrica, C dupla com C, grupos distintos ligados nesse carbono, grupos distintos ligados nesse. Não é o caso. Os carbonos que fazem dupla aqui, só tem um grupo ligado a ele, porque o resto emenda no ciclo. Tá? Não vai rolar. Entretanto, esse carboninho aqui é um carbono quiral, assimétrico. Se esse carboninho aqui é um carbono quiral ou assimétrico, ele é a condição para você ter isomeria ótica. E na isomeria ótica, você tem aquele isômero chamado de destrógiro e isômero chamado de levógero, certo? Uma mistura de isômeros espaciais do tipo ótico. Ele não fez a restrição, ele não falou que tem que ser geométrico ou que tem que ser ótico, falou espacial. Então, qualquer tipo de isomeria cabe para você ver a possibilidade dos dois isômeros e, consequentemente, vê-los, né, ou imaginá-los misturados aí. Certo? Então, a 3 é verdadeira. Se a 3 é verdadeira, o gabarito já é letra E, mas a gente ainda assim vai falar da 4 e da 5. Bom? Vamos voltar aqui. Olha, opa, cadê a 4? A terceira equação corresponde a uma reação de oxidação de um ácido a ácido carboxílico. Gente, de fato, houve uma oxidação porque houve um aumento do número de ligações carbono com oxigênio. Isso faz com que o carbono aumente o seu número de oxidação. Tá? Não é uma oxidação comum. Não é aquela reação com permanganato de potássio sendo reativo, né? Permanganato de potássio concentrado, tá? Em meio ácido, que vai fazer o meu carbono primário virar CO2 e água, o secundário virar cetona, aliás, o secundário virar ácido carboxílico e o terciário virar acetona.
Não é esse tipo. Inclusive, se você tem dúvida disso, no meu Instagram tem um postzinho justamente fazendo esse resumo da oxidação enérgica. Dá um voo lá, @professor Jefferson Silva, vê lá esse post, salva e já começa aí te ajudar na sua preparação. Tá lá. Tá? Nesse caso, é uma reação com monóxido de carbono. Tanto que se é um álcool secundário. A oxidação tradicional dele levaria a cetone, não a ácido carboxílico. Só leva a ácido carboxílico porque a reação é feita com monóxido de carbono, que é um cara todo estranho, né, para a gente analisar. Tem aquele papo, ó, vou usar uma representação bem antiga, que é carbono, oxigênio, dupla ligação aqui, e antigamente a gente até botava uma setinha aqui para mostrar a ligação coordenada do O para o C, tá? A gente nem representa mais dessa maneira. Tá? Então ele é todo diferentão, o nosso monóxido de carbono. Dióxido é tranquilaço. Dióxido de carbono, bonitinho aqui. O monóxido que não. Porque o carbono precisa completar a sua última camada com 4 elétrons. Quando ele faz a dupla com oxigênio, o oxigênio completou, mas o carbono fica com 2. Né? Ainda faltam, aliás, fica com 2 faltando ainda. Né? Então não vai rolar. Voltando aqui só para analisar número 5, o ácido acético é produzido na etapa 1. Gente, só para a gente dar uma olhada aqui, imagina, o que vai rolar é o seguinte, vou pegar essa primeira etapa aqui, transportar aqui para frente, no outro slide, para a gente refazer. Tá? Olha o que a gente tem, um anel aromático, certo? Está aqui o nosso anel aromático, tá? Tem um grupo já ligado, que é esse aqui, 1, 2, 3, e aqui a sua ramificação. E aqui tem o hidrogênio, a gente sabe que tem hidrogênio, normalmente não representa porque a fórmula é bastão. Tá? Vai fazer a reação com esse anidrido. Olha o anidrido. H3C, C dupla O, C dupla O, CH3. A gente já sabe quem vem para cá. A gente já sabe, porque ele já me deu o produto. Mas o que eu vou analisar? Se para o anel aromático a reação foi de substituição eletrofílica, porque o anel é cheio de elétrons, o que chama a atenção de grupos eletrofílicos, no caso desse anidrido, é uma substituição nucleofílica em acilas, em ácidos carboxílicos ou seus derivados. Essa molécula é perfeitamente simétrica em relação ao oxigênio. Então, a quebra da ligação acontece nessa posição aqui, ou, se você preferir, nessa posição aqui, o que dá rigorosamente a mesma coisa. Quando você quebrar essa ligação, o oxigênio fica negativo e o carbono positivo. E quando esse hidrogênio sair daqui, ele sai positivo, a ressonância do anel deixa esse carbono negativo. Tá? E aí você vai fazer a sua substituição. Claro que eu estou fazendo aqui de maneira bem simplória, nem pensando no que o catalisador faz. O catalisador aí normalmente é ácido sulfúrico e me ajuda muito nesse processo. Tá? Mas olha o que você tem. O anel aqui, tá? Mantido bonitinho, a ressonância mantida, a aromaticidade mantida. Aqui o nosso grupamento. Opa, aqui, nosso grupamento que estava lá desde o início, se manteve. E aqui, ó, como esse carbono é negativo, ele vai atrair a atenção de quem é positivo, desse outro. Carbono, dupla O, CH3. E como esse O, CH3, Jeff, como esse O é negativo, ele atrai esse hidrogênio positivo que saiu. De novo, não é exatamente assim. Não é o hidrogênio que sai do anel que vem para cá. É o hidrogênio do catalisador. Mas para explicar isso, eu entraria muito na parte de mecanismo, que não é o intuito da questão. Como ele já me deu todos os produtos, é só para analisar o passo a passo. Tá? E eu já sei que a 5 está certa pelo que a gente eliminou das outras. Olha o que vai sobrar. H3C, C dupla o O que sobrou. E esse O negativo pegou o H positivo. Olha se não é o nosso ácido acético. Justamente obtido na primeira etapa do processo, o que é dito de fato na número 5. O ácido acético é produzido na etapa 1. Número 5, verdadeira, como era de se esperar, gabarito letra E. Certo? Belíssima questão. Difícil, hein? Difícil. Belíssima questão. Legal? E aí, se você achou que valeu a pena esse videozinho até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, divulga aí nos seus grupos de mídias sociais, nos seus grupos de bate-papo, né? Nos seus grupos de mensagem, nos seus aplicativos de mensagem, para que mais pessoas consigam ter acesso a essa resolução aqui e, de repente, ajude. Beleza?
ajuda o Jeff a crescer com o canal e você ajuda seus amigos aí que estão se preparando para essa prova também. Beleza? Vamos junto? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção e paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.